Uma advogada milionária recebe o maior prêmio da sua carreira em Miami e convida seu pai, um simples mecânico de oficina do interior. Mas quando ela o esconde dos convidados VIP e ele escuta o que ela diz sobre ele para os amigos ricos, o que esse homem faz no palco, na frente de todos, vai chocar você até os ossos. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho, deixa o like e fica até o final, porque o que acontece nessa história vai te fazer repensar tudo sobre família e sucesso. A chuva de Miami caía pesada naquela noite de sábado. O Hotel Fontainebleau brilhava como uma joia no meio da tempestade tropical. Limusines pretas chegavam uma após a outra, deixando mulheres em vestidos de alta costura e homens em smokings impecáveis. Dentro do grande salão de cristal, 500 dos advogados mais poderosos das Américas se reuniam para a 25ª edição do Prêmio Jurista das Américas. Champanhe francês corria como água. Canapés de caviar eram servidos em bandejas de prata. A orquestra tocava Mozart, e no centro de tudo isso, radiante como uma estrela, estava Daniela Ferreira, 39 anos, sócia sênior do escritório Morrison & Ferreira, especializado em fusões e aquisições internacionais. Vestido Versace vermelho sangue, cabelo negro impecável, diamantes no pescoço que custavam mais que uma casa. Daniela era a favorita absoluta para ganhar o prêmio máximo da noite, advogada do ano nas Américas. E ela sabia disso. Estava no auge, no topo do mundo. Mas em algum lugar, naquele salão imenso, escondido atrás de uma coluna de mármore, estava um homem que não pertencia àquele lugar. Seu Valdir Ferreira, 70 anos. Mecânico aposentado de Sorocaba, interior de São Paulo. Calças sociais pretas que tinham visto dias melhores, camisa branca meio amarelada pelo tempo, paletó azul marinho que cheirava a naftalina. Suas mãos, grandes e calejadas por 40 anos consertando carros, tremiam enquanto segurava um copo de refrigerante. Ele não bebia champanhe. Nunca tinha bebido. Não ia começar agora. Valdir olhava para sua filha ao longe. Ela estava cercada por um grupo de advogados, todos rindo de algo que ela tinha dito. Ela era tão bonita, tão brilhante, tão diferente da menina que ele tinha criado. Ele tinha chegado naquela tarde, depois de 18 horas de viagem de ônibus. Daniela tinha enviado a passagem. Classe executiva do ônibus, não avião. É mais confortável para viagens longas, pai, tinha dito ela pelo telefone. Mas Valdir sabia a verdade. Avião seria muito caro e ela estava economizando. Não economizando dinheiro. Ela tinha muito dinheiro. Estava economizando constrangimento. Quando Valdir chegou ao hotel, Daniela estava na porta com uma assistente. Ela o abraçou rapidamente, um abraço de ar, sem realmente tocar. Pai, que bom que chegou. Olha, tô super corrida. Ensaio do discurso, entrevistas, você entende. A Camila aqui vai te levar pro quarto, tá bom? Descansa, toma um banho. Te vejo na festa às 8. Filha, eu trouxe aquele molho de pimenta que você gostava. Ah, pai, depois a gente vê isso. Camila, por favor. E ela tinha ido embora, deixando um rastro de perfume caro e uma sensação de vazio no peito de Valdir. No quarto do hotel, um quarto pequeno, no último andar, longe dos quartos VIP, Valdir tinha tentado se arrumar. Tomou banho. Passou o paletó com o ferro velho que tinha trazido na mala. Lustrou os sapatos pretos até brilharem. Olhou-se no espelho. Um velho mecânico tentando parecer apresentável para o mundo da filha. Agora, no salão, ele estava onde Daniela tinha pedido para ele ficar. Perto do bar do fundo, pai. Lá você vai ter uma vista boa de tudo e não vai ficar muito apertado com a multidão. Tradução. Longe dos fotógrafos, longe dos convidados importantes, longe dela. Valdir não era burro. Tinha só o ensino fundamental, mas tinha criado uma filha sozinho depois que a mãe dela morreu de câncer quando Daniela tinha 8 anos. Ele sabia quando estava sendo escondido. A dor no peito não era nova. Tinha começado há uns 5 anos,
quando Daniela se mudou para Miami, quando as ligações foram ficando mais raras, quando ela parou de ir para Sorocaba no Natal. Pai, é que o escritório tá muito corrido. Você entende, né? Clientes internacionais não param nas festas. Ele entendia. Sempre entendia. Um garçom passou oferecendo champanhe. Valdir recusou educadamente. Só um guaraná se tiver, moço. O garçom olhou para ele com uma mistura de pena e desprezo. Vou verificar, senhor. Valdir voltou a olhar para Daniela. Ela estava agora conversando com um grupo diferente. Um homem loiro, alto, muito bonito, estava ao lado dela com a mão na cintura dela. Possessivo. Aquele devia ser o tal do Christopher, o noivo americano que Daniela tinha mencionado rapidamente por telefone 2 meses atrás. Pai, conheci alguém. Christopher Wellington, advogado corporativo. A gente tá noivo. Quando é o casamento, filha? Ainda não marcamos, mas você vai saber. Não tinha perguntado se ele aprovava. Não tinha perguntado se ele gostaria de conhecer o rapaz antes. Apenas informou. E agora ali estava Christopher, em seu smoking perfeitamente cortado, com seu sorriso de propaganda de pasta de dente, segurando a cintura da sua filha como quem segura uma propriedade. O apresentador subiu ao palco. Senhoras e senhores, por favor, tomem seus lugares. A cerimônia vai começar. O salão começou a se movimentar. As pessoas foram para suas mesas. Valdir viu que tinha uma mesa no canto, mesa número 47, quase escondida atrás de uma coluna. Sua plaquinha dizia apenas convidado de Daniela Ferreira. Nem o nome dele, só convidado. Ele caminhou até a mesa. Eram 10 lugares. Os outros 9 estavam vazios. Aparentemente ninguém queria sentar na mesa 47. Valdir se sentou sozinho, suas mãos grandes e calejadas, descansando sobre a toalha branca imaculada. Ele não tocou nos talheres de prata. Não sabia qual usar primeiro. A cerimônia começou. Prêmios foram dados. Discursos foram feitos. Valdir aplaudiu educadamente cada vez, mesmo sem entender metade dos termos jurídicos que eram mencionados. E então, finalmente, chegou o momento principal. E agora, senhoras e senhores, o prêmio que todos esperavam. O prêmio Advogada do Ano nas Américas vai para a doutora Daniela Ferreira. O salão explodiu em aplausos. Luzes piscaram. A música subiu. Valdir se levantou, aplaudindo com todas as forças, lágrimas nos olhos. Sua filha, sua menina, no topo do mundo. Daniela subiu ao palco, acenou graciosamente, aceitou o pesado troféu de cristal. Ela estava linda, poderosa, bem-sucedida, tudo o que ele sempre quis para ela. Obrigada, muito obrigada, disse Daniela ao microfone, sua voz clara e confiante. Este prêmio é uma honra imensa. Quero agradecer aos meus sócios, aos meus clientes e especialmente ao meu noivo, Christopher, que está aqui hoje. Christopher se levantou na mesa 1, a mesa principal, e acenou. Aplausos. E quero dedicar este prêmio, continuou Daniela, à memória da minha mãe, que me ensinou a nunca desistir dos meus sonhos. Obrigada. À memória da mãe. Como se o pai não existisse. Como se ele não tivesse trabalhado 16 horas por dia na oficina para pagar o colégio particular dela. Como se ele não tivesse vendido o carro para pagar a faculdade de Direito. Valdir sentou-se lentamente, o barulho dos aplausos parecendo distante agora. Daniela desceu do palco. Fotógrafos a cercaram. Ela posou, sorriu, brilhou. Não olhou uma vez para a mesa 47. Meia hora depois, durante o jantar, Valdir viu Daniela se levantar da mesa principal e caminhar em direção ao lobby do hotel, rindo com um grupo de 3 pessoas. Christopher estava entre elas e 2 mulheres bem vestidas. Valdir, que mal tinha tocado na comida sofisticada do seu prato, não sabia o que era aquilo, parecia peixe cru, decidiu ir ao banheiro. Ele precisava esticar as pernas. Precisava sair daquele salão, onde se sentia tão invisível. No corredor que levava aos banheiros, havia um pequeno lounge privativo, separado por cortinas pesadas de veludo vermelho. Era um espaço VIP para os convidados especiais descansarem longe da multidão.
Valdir estava passando quando escutou risadas, risadas familiares. A voz de Daniela. Ele parou. Não queria espionar, mas algo no tom dela. Havia uma crueldade que ele não reconhecia. Gente, eu quase morri quando vi ele entrando no hotel, dizia Daniela entre risos. O paletó tinha cheiro de bola de naftalina. Juro por Deus. Risadas. Christopher e as duas mulheres. E ele queria me dar um pote de molho de pimenta caseira. Molho de pimenta. Como se eu fosse servir isso nos meus jantares. Mais risadas. Valdir sentiu o sangue gelar. Ficou parado do lado de fora da cortina, invisível, escutando. Daniela, você pelo menos sentou com ele? Perguntou uma das mulheres. Deus me livre. Coloquei ele na mesa 47, lá no fundo, atrás da coluna, longe das câmeras. Ele não se encaixa aqui, gente. Vocês entendem, né? Totalmente, disse Christopher com sua voz de âncora de telejornal. Minha família vem de Yale há 3 gerações. Quando conhecer meu pai, ele vai ter um ataque cardíaco se souber que meu sogro é... o que ele é mesmo. Mecânico, disse Daniela, e havia vergonha na sua voz. Vergonha pura. Ele consertava carros, carros velhos, em Sorocaba. Você nem sabe onde fica isso. Interior do Brasil, imagino, riu Christopher. Deve ser encantador. É um buraco, Daniela cortou, sem humor agora. Um buraco pobre, atrasado, onde as pessoas não têm ambição. Meu pai podia ter feito algo da vida, mas não. Ele ficou feliz sendo medíocre. A palavra caiu como uma bomba no peito de Valdir. Medíocre. Ele vendeu o carro para me pagar a faculdade, continuou Daniela. E havia irritação na voz dela agora, não gratidão. E ele nunca me deixa esquecer, sempre me ligando, sempre querendo visitar, sempre sufocante, como se eu devesse minha vida inteira a ele. Você deve, não? Perguntou uma das mulheres, e havia um tom de provocação. Quero dizer, ele te pagou a faculdade. Por favor, Daniela riu, uma risada fria. Ele vendeu um Chevette 1987, um carro que valia R$3.000. Eu ganho isso em 1 hora de consultoria. Se ele acha que eu devo minha carreira a R$3.000 e um diploma de direito, ele é mais burro do que eu pensava. Valdir sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede. Então por que você o trouxe aqui? Perguntou Christopher. Minha assessora de imprensa insistiu. Daniela suspirou. Disse que seria humanizador ter meu pai humilde aqui. Bom para a imagem. A advogada que veio de baixo. Esse tipo de história vende, mas eu tomei cuidado. Comprei a passagem de ônibus, não de avião. Coloquei ele num quarto comum, não uma suíte. Mantive ele longe dos fotógrafos. Ninguém importante vai saber que ele existe. Esperta, riu Christopher. Eu aprendi cedo, disse Daniela, sua voz endurecendo. Você não sobe na vida carregando o peso do passado. Você corta, você deixa para trás. Meu pai é meu passado, e eu não vou deixar ele manchar meu futuro. Houve um silêncio. Então uma das mulheres falou, mais gentil agora. Daniela, ele é seu pai. Você não sente nada? Sinto. Daniela respondeu sem hesitar. Sinto vergonha. As risadas voltaram. Mais leves agora, desconfortáveis. Valdir não conseguia mais respirar. Encostou a testa na parede fria, sentindo lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Medíocre, burro, vergonha, peso do passado. R$3.000, como se fosse nada. Como se não tivesse sido tudo que ele tinha no mundo. Como se não tivesse vendido o carro e depois trabalhado 2 anos, pegando o ônibus às 5 da manhã para chegar na oficina porque não tinha mais transporte próprio. Como se não tivesse passado fome para ela comer. Como se não tivesse desistido de casar de novo para dedicar cada minuto livre a criar ela. Como se não a amasse mais que a própria vida. O grupo saiu do lounge, ainda rindo, e passou por Valdir sem vê-lo. Ele estava na sombra, encostado na parede, invisível como sempre foi. Daniela passou a centímetros dele, o perfume caro deixando um rastro no ar. Valdir ficou ali, sozinho no corredor, por longos minutos. As lágrimas secaram. O que ficou foi algo frio, algo quebrado.
E então ele tomou uma decisão. Voltou ao salão. A cerimônia tinha retomado. Mais prêmios sendo dados, mais discursos. Valdir caminhou até a mesa principal, onde estava o organizador do evento, um homem de cabelos prateados em smoking branco. Com licença, senhor, disse Valdir, sua voz rouca. Eu sou o pai da doutora Daniela Ferreira. Eu gostaria de fazer um brindei para ela, no palco. Seria possível? O organizador olhou para Valdir, avaliando-o rapidamente. Viu o paletó simples, o rosto marcado pelo tempo, as mãos calejadas. Senhor, o protocolo... Por favor, Valdir insistiu, e havia algo em seus olhos, uma dor tão profunda que o organizador hesitou. Está bem, mas seja breve. Temos um cronograma. Serei muito breve, prometeu Valdir. 15 minutos depois, o organizador subiu ao palco novamente. Senhoras e senhores, temos uma surpresa especial. O pai da nossa homenageada da noite, o senhor Valdir Ferreira, gostaria de dizer algumas palavras. Por favor, recebam com aplausos. Daniela, que estava de volta à mesa 1, sentiu o sangue gelar. Ela girou a cabeça tão rápido que o pescoço estalou. Não, 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 não. E então, viu. Seu pai, com seu paletó azul simples e sua postura curvada, subindo lentamente os degraus do palco. O spotlight o encontrou. A luz branca e cruel revelou cada detalhe. O tecido barato da roupa, os sapatos velhos lustrados com capricho, as mãos enormes e nervosas. O salão aplaudiu educadamente, mas Daniela podia sentir os olhares, os sussurros, os fotógrafos girando suas câmeras. Ela queria gritar, queria correr, queria desaparecer. Valdir chegou ao centro do palco. O organizador lhe entregou o microfone. O salão ficou em silêncio. Valdir olhou para a plateia. 500 rostos ricos e poderosos. E então seus olhos encontraram Daniela. Ela estava paralisada na cadeira, seu rosto uma máscara de pânico mal disfarçado. Boa noite, disse Valdir, sua voz simples ecoando nos alto-falantes de última geração. Meu nome é Valdir, sou mecânico, aposentado de Sorocaba. Ele fez uma pausa, engoliu em seco. Eu criei minha filha Daniela sozinho, desde que ela tinha 8 anos. Quando minha esposa morreu, eu prometi a ela que ia dar à nossa menina tudo que ela merecia. O salão estava completamente silencioso agora. Daniela sempre foi brilhante. Ela tirava notas perfeitas. Lia livros que eu nem conseguia pronunciar o nome. E ela queria ser advogada. Queria estudar na melhor faculdade. Valdir olhou para suas mãos. Eu era mecânico. Ganhava 2 salários mínimos por mês. Não tinha dinheiro para a faculdade particular. Mas ela tinha um sonho. E um pai existe para realizar os sonhos dos filhos. Daniela fechou os olhos. Por favor, pai, para. Então eu vendi meu carro, continuou Valdir, sua voz começando a tremer. Era um Chevette 87, azul, meu xodó. Eu tinha consertado ele com minhas próprias mãos. Levei 3 anos para deixar ele perfeito. Ele parou, respirou fundo. Vendi por R$ 3.000. Era tudo o que eu tinha no mundo. Dei todo esse dinheiro para minha filha pagar o primeiro semestre da faculdade. Lágrimas começaram a cair pelo rosto dele. Depois disso, eu trabalhava de dia consertando carros, e de noite eu fazia bicos, lavava carros, pintava portões, qualquer coisa, para pagar o resto da faculdade dela. O salão estava tão silencioso que dava para ouvir a respiração coletiva. Passei 6 anos assim, 6 anos sem férias, 6 anos sem comprar roupa nova para mim, 6 anos comendo arroz e ovo todo dia. Mas minha filha não passou necessidade. Nunca. Ela tinha livros, ela tinha comida boa, ela tinha tudo. Valdir olhou diretamente para Daniela, e eu estava orgulhoso. Muito orgulhoso, porque eu vi a minha filha crescer, vi ela se formar, vi ela passar no exame da OAB, vi ela conseguir o primeiro emprego, depois o segundo, depois abrir o próprio escritório. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão, e eu pensei, valeu a pena, todo o sacrifício valeu a pena. Minha filha é alguém,
Ela conseguiu. A plateia estava hipnotizada. Mas hoje, e a voz de Valdir quebrou completamente agora, hoje eu descobri que minha filha tem vergonha de mim. Um som coletivo de choque percorreu o salão. Eu ouvi ela. Há meia hora. Ela estava rindo com os amigos, rindo de mim, do meu paletó que cheira naftalina, do molho de pimenta que eu trouxe, do fato de eu ser mecânico. Daniela se levantou, as pernas tremendo. Pai, não. Ela me chamou de medíocre. Valdir continuou, sua voz mais alta agora, alimentada pela dor. Disse que eu podia ter feito algo da vida, que eu fiquei feliz sendo nada. Ele balançou a cabeça. Ela disse que os 3.000 reais do carro não foram nada, que ela ganha isso em 1 hora de trabalho agora. Valdir olhou para o troféu de cristal que estava numa mesa ao lado do palco. E talvez ela esteja certa. Talvez 3.000 reais não sejam nada para ela agora. Mas para mim, eram tudo. Era meu transporte. Era minha liberdade. Era minha ferramenta de trabalho. Ele encarou a filha. Eu vendi e dei a você porque te amava. Não porque esperava que você me devesse alguma coisa, mas eu esperava que você tivesse orgulho de onde veio, que você honrasse o sacrifício, não o meu, o da sua mãe, que trabalhou até o último dia de vida antes do câncer levar ela. O dos seus avós, que me criaram para ser um homem de bem, mesmo sem dinheiro. O silêncio era sepulcral. Mas você tem vergonha, vergonha da pobreza, vergonha de mim. Você me escondeu aqui na mesa 47, longe das câmeras. Me colocou num quarto comum, longe do seu. Me comprou passagem de ônibus, não de avião. Valdir deu um passo em direção à beira do palco. E tudo bem, Daniela. Eu entendo. Você quer pertencer a esse mundo. Esse mundo de champanhe, smokings e troféus de cristal. E você conseguiu. Você chegou aqui. Ele fez uma pausa. Mas eu me pergunto, valeu a pena? Valeu a pena trocar seu pai por esse troféu? Daniela estava chorando abertamente agora, de pé, tremendo. Eu não quero seu dinheiro, disse Valdir calmamente. Nunca quis. Não quero ser um fardo. Então vou embora. Vou voltar para Sorocaba. Vou voltar para minha oficinazinha, meus amigos do bairro, minha vidinha simples e medíocre. Ele colocou o microfone suavemente no suporte. Mas antes de ir, eu queria dizer isso. Eu te amo, Daniela. Sempre vou te amar. E sempre vou ter orgulho de você, mesmo que você não tenha orgulho de mim. E quero que você saiba que o dia mais feliz da minha vida não foi hoje, vendo você ganhar esse prêmio. Foi há 25 anos, quando você tinha 8 anos. E você subiu no meu colo e disse, pai, quando eu crescer, quero ser forte que nem você. Ele sorriu tristemente. Você cresceu forte, mais forte do que eu. Forte o suficiente para deixar seu passado para trás. Forte o suficiente para me deixar para trás. Valdir desceu do palco. O salão estava em choque total. Ninguém aplaudiu, ninguém se moveu. Ele caminhou pelo corredor central. As pessoas se afastavam, abrindo caminho. Daniela finalmente conseguiu se mover. Tropeçou saindo da mesa, quase caindo. Pai, pai, espera! Mas Valdir não parou, não olhou para trás. Caminhou através do salão dourado, através do lobby de mármore, através das portas giratórias e saiu para a chuva de Miami. O último que viram dele foi sua figura curvada no paletó azul, caminhando sob a tempestade, em direção à noite. Epílogo. 3 dias depois, Daniela estava sentada no chão do seu apartamento de cobertura em Brickell. O apartamento de 3 milhões de dólares que ela tinha comprado para impressionar. As janelas enormes davam vista para a Baía de Biscayne, mas ela não via nada. Christopher tinha terminado o noivado por mensagem de texto. Não posso estar com alguém que trata a família assim. Meus pais concordam. Desculpe. O escritório tinha perdido 3 clientes grandes. A história tinha viralizado. A advogada milionária humilha pai mecânico em premiação. Estava em todos os portais de notícias, mas nada disso importava. O que importava era o telefone na sua mão, o número do pai discado, tocando 1, 2, 3, 4 vezes. Alô? A voz dele cansada. Pai, Daniela soluçou. Pai, me perdoa.
Por favor, me perdoa. Silêncio do outro lado. Eu fui horrível. Eu disse coisas terríveis. Eu me perdi no caminho. O sucesso me cegou e eu esqueci de quem eu era. Esqueci de você. Daniela. Não, pai, deixa eu falar, por favor. Ela limpou as lágrimas. Você vendeu seu carro, você trabalhou até se matar, você me deu tudo. E eu te tratei como se você fosse nada, como se você fosse um peso, um embaraço. Ela respirou fundo. Mas você não é nada disso. Você é o homem mais forte que eu conheço. E eu não sou forte. Eu sou fraca. Porque força de verdade não é ganhar dinheiro, é manter suas raízes, e eu arranquei as minhas. Valdir, do outro lado, em sua casa simples em Sorocaba, fechou os olhos. O que você quer, filha? Quero voltar para casa. Quero voltar para Sorocaba. Não para visitar, para ficar. Vou fechar o escritório aqui. Vou abrir um pequeno em Sorocaba, advocacia popular, para pessoas que não têm dinheiro, para pessoas como você. Daniela, você não precisa... Preciso sim. Preciso lembrar quem eu sou. Preciso me olhar no espelho de novo. E só vou conseguir isso perto de você. Aprendendo de novo o que é importante, o que é real. Houve uma longa pausa. A porta de casa está sempre aberta para você, filha, disse Valdir suavemente. Sempre esteve. 2 meses depois, Daniela estava de volta a Sorocaba. Não no bairro chique, no mesmo bairro onde cresceu. Num escritório pequeno ao lado da oficina onde seu pai trabalhava. Ferreira em Filha, advocacia popular, dizia a placa simples. Ela não tinha mais o Versace. Usava roupas simples. Não tinha mais os diamantes. Tinha as mãos calejadas de tanto organizar processos e carregar caixas. E todo domingo ela almoçava com o pai, na casa humilde, comendo arroz, feijão e aquele molho de pimenta caseiro que ela tinha desprezado. Um domingo, enquanto lavavam a louça juntos, Valdir falou: Você sabe, filha, eu nunca quis esse discurso no palco se tornasse viral. Nunca quis te destruir. Eu sei, pai, Daniela disse, enxugando um prato, mas precisava acontecer. Eu precisava cair, precisava perder tudo para lembrar o que realmente importa. Ela olhou para ele. O troféu está numa caixa no armário. Eu não olho para ele. Mas a foto sua comigo, aquela velha foto de quando eu tinha 8 anos no seu colo, essa tá na minha mesa. Porque essa é a conquista que importa, não o prêmio. Você, nós. Valdir sorriu e abraçou sua filha. E naquele abraço, debaixo do teto simples da casa humilde, os dois encontraram o que tinham perdido, um ao outro. Fim. Se essa história te tocou, deixa o like agora. E se você tem pais, liga para eles hoje, não amanhã, hoje. Porque o sucesso que te faz esquecer de quem te criou não é sucesso, é traição. Escreve família acima de tudo nos comentários se você entendeu a mensagem. Se inscreve no canal porque toda semana tem história nova que vai te fazer repensar suas prioridades. E lembra, você pode ter todos os troféus do mundo, mas se você perdeu o respeito de quem te deu a vida, você não tem nada.